Boa noite, meus queridos. Mais uma aula especial para vocês e hoje, não mais importante, sequência de figuras. Na aula passada nós falamos sobre sequência de números e hoje será sequência de figuras. Professor, além de sequência de figuras, o que nós vamos trabalhar hoje? Sequência de figuras. Hoje a sua mente tem que estar ligada à sequência de figuras, ok? Queridos, a ideia é a mesma de sempre. Na aula passada nós falamos que nós temos que ter olhar de Tandera e olharmos para a posição. Em figuras tem alguns detalhes importantes que eu preciso falar. Você tem que observar se a figura gira no sentido horário ou anti-horário. Segunda coisa que você tem que observar, os vértices, a movimentação dos vértices no sentido horário ou anti-horário. Outra coisa que você tem que observar, o fluxo, a análise do fluxo que acontece, essa rotação desse fluxo como é. Então, tudo isso acontece, meus queridos, de acordo com o que você vai vendo a questão. Por isso que eu vou fazer questão por questão, analisar com vocês e a coisa vai ficar bonita, ok? Tranquilo? Vem para mim, meus queridos. Vamos começar aqui. É aqui, hein, ó. Vamos lá. Primeira questãozinha para você aqui, ó. Vamos arrepiar? Vem para mim aqui. Nas figuras da sequência a seguir, a letra A sempre ocupa uma posição que será chamada de ponta. O A fica na ponta. Já a letra B sempre ocupa uma posição que será chamada de fundo. Na quarta figura da sequência, as duas letras estão em posição. Olha lá, estão em posição, ok? Consecutivas. O que acontece também na quinta e não acontece nas três primeiras figuras. Perfeito, meus queridos. Nas três primeiras não aconteceu isso. Pode ver que o A está distante do B. O A está distante do B, mas na figura 4, ok? Ó, aqui na figura 4 isso está acontecendo. Na figura 5 também está acontecendo. Mas podemos perceber que ele não falou, mas na figura 11 está acontecendo e na 12 também. Então eu vou te ensinar como funciona aqui, ó. Na 11 e na 12 também está acontecendo. Vamos ver o que ele diz. Lembre de o olhar de Tandera, é isso que nós estamos tendo. Sabendo-se que essa sequência foi criada com um padrão lógico e que é ilimitada, então o número de vezes em que as duas letras estão em posição consecutivas nas 109 primeiras figuras. Meus queridos, aqui nós temos 12 figuras, ok? 12 figuras, porém, ele quer saber nessa 109. Aqui tem um detalhe muito importante que você tem que perceber. Professor, qual é esse detalhe? O detalhe é o seguinte, perceba que elas rotacionam, ou seja, vamos ver quantas pontas e quantos fundos tem, já que ele chamou de ponta e fundo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos chamar isso de estrela. Essa estrela tem 7 pontas e 7 fundos. Significa que a letra A e B vai rotacionar, ok? Nos vértices dessa estrela, que dá um total de, entre ponta e fundo, dá um total de 14 pontos diferentes. Fechou? Ah, professor, entendi, 14 pontos diferentes. Ele diz 109 primeiras figuras. Então eu vou pegar 109 e vou dividir por 14. Ok? Eu vou pegar 109 e vou dividir por 14. Quando eu divido por 14, ó, 14 vezes 7 dá 98. 98 para 109 dá resto
11. O que significa isso, professor? Dentro dessas 109 figuras, queridos, ela rotacionou o quê? Olha só, dentro dessas 109 figuras, como a rotação é de 14, foram 7 voltas completas, ou seja, em volta desse, olha só para você entender o que está acontecendo, porque nós já estamos no fim. Em relação a essas 12, ele deu 7 voltas completas, ó, 1, 2, deu 7 voltas completas, tá aqui, ó. E nessas 7 voltas completas, ocorre que as duas letras estão juntas 4 vezes em cada volta. E a pergunta dele é, o número de vezes em que as duas letras estão em posição consecutiva. Então, deu 28 aqui. Professor, terminou? Não, ainda sobraram aqui 11 figuras para serem analisadas. Dentro das 11, significa que essa 12ª não entra. Então, em 11 figuras, quantas tem as duas letras seguidas? Tem na quarta, que é 1, na quinta, 2 e na 11ª, 3. Então, você vem aqui e soma mais 3 e vai dizer que o número de vezes que isso acontece são 31 vezes, que está na alternativa A, resposta do problema. Fechou? Lindo assim, começamos bem, tá muito lindo, muito gostoso, um exercício que caiu no concurso do escrevente judiciário, muito bom mesmo. Vamos lá, tá animado, queridos? Vamos lá, questão 2. Aguinha geladinha, gostosa. Questão 2. Considere as primeiras figuras de uma sequência. Perceba vocês, olha lá, vamos ver a pergunta aqui embaixo. Nessa sequência de figuras, a figura 10, então ele está falando da figura 10, que é essa aqui, ó. A figura 10 é igual à figura 1. Significa, meus queridos, se a figura 10 é igual à figura 1, isso significa que o ciclo completo é de 9 em 9. Então, olha cá, o ciclo é de 9 em 9. Ou seja, quando termina o ciclo de 9, a 10ª passa a ser a primeira, a 11 passa a ser a segunda e assim por diante. Fechou? Legal. Aí ele fala assim, dessa forma a figura 232, você pega o 232, divide por esse ciclo de 9. Ah, professor, que lindo isso, exatamente isso que você vai fazer. Então vamos lá, queridos. 2 vezes 9, 18, para 23, 5, abaixo 2. 5 vezes 9, 45, para 52, 7. Queridos, o que interessa para nós, ó, foram 25 voltas completas, isso não interessa para nós, o que interessa é o quê? É o resto. Esse 7 significa que a figura 7. Professor, vamos lá, se tivesse dado o resto 1, resto 1 é figura 1, resto 2 é figura 2, resto 3 figura 3, se tivesse dado o resto 0, é figura 9, fechou? Resto 0, figura 9. Perfeito? Porque está dividindo por 9. Beleza? Mas a figura 7, e a figura 7 é essa que eu vou pintar de amarelo aqui. Ela é a resposta do nosso problema. Vamos ver que alternativa aqui está. Alternativa bola, sem sombra de dúvida. Muito lindo, muito gostoso. E aí vamos continuar a nossa caminhada, queridos, que está muito bom até aqui. Fechou a ideia? Questão número 3 diz, considere os primeiros 8 elementos. Nesta sequência, a figura 9 e 10 correspondem respectivamente, novamente, só que agora, meus queridos, o nosso ciclo, tá, ó, olha lá, nós chamamos aqui, vamos continuar, ó, o ciclo foi de 9 em 9 em cima. Aqui nessa questão, o ciclo é de 8 em 8. Fechou? Então ele quer saber, sobrepondo, olha só a pergunta, sobrepondo as figuras 109, 131 e 152. Então nós vamos pegar 109, dividir por 8. 1 vezes 8, 8 para 10, 2 abaixo 9.
Aqui vai dar 3 vezes 8, 24 para 29,5. O que interessa é o resto. Então, a 109 é a quinta figura. A 109 vai ser a quinta figura. Então, eu sei que a quinta figura tá assim, ó. O meio, todas delas estão no meio, e vai estar essa florzinha na parte de cima. Bom, só com isso, nós já vamos eliminar o que não serve. A A está eliminada, ok? A E está eliminada, porque tem que estar essa florzinha em cima, tá na D, tá na C e tá na B. Ok? Vamos continuar, vamos fazer do 131 agora, vou fazer aqui embaixo, ó. 131, lembrando que o nosso ciclo é de 8 em 8 e o que interessa é o resto. Bom, meus queridos, 1 vezes 8, 8 para 13, 5 abaixo 1. Aqui, 6 vezes 8, 48 para 51, 3. Vai ser o quê? A figura 131 é a mesma que a figura 3, é a terceira figura. A terceira figura está representando que a florzinha está do lado direito, lá na pontinha. E opa, lado direito na pontinha, está aqui. Com isso, está eliminado a alternativa C. Bom, só resta para nós agora é a B ou a D. Vamos pegar o número 152 e fazer a continha para ela. O ciclo é de 8 em 8. 1 vezes 8, 8 para 15, 7. Abaixo 2. 8 vezes 9, 72. Lembra que eu falei para vocês, querido? Quando o resto for zero, é a última figura do ciclo. E a última figura do ciclo é a figura de número 8, que está com a florzinha no meio do lado esquerdo. Portanto, não pode ser a D. Sobrou o quê? Professor, realmente está tudo muito lindo. Alternativa bola, resposta do problema. Muito legal! Uhul! Estamos bem, queridos, estamos bem. Vamos lá que nós estamos animados. Vamos tomar água aqui, ó. Tô vendo que tá fluindo, hein? Questão, vamos para mais uma. Observe as 4 primeiras figuras de uma sequência. Presta bem atenção nessa questão, porque ele foi inteligente aqui, ó. O examinador ele colocou a figura 1, que tem 5, vamos dizer aqui, ó, nessa sequência as figuras 5, 6, 7 e 8 correspondem às figuras, as 5, 6, 7 e 8 correspondem às figuras 1, 2, 3 e 4, ok? Assim como as figuras 9, 10, 11 e 12, é assim por diante, mantendo-se essa correspondência com relação à ordem dos símbolos. O primeiro dessa sequência é uma florzinha, o oitavo é um coração e assim por diante. Nessas condições, a figura 189. Meus queridos, deixa eu falar para vocês. Cuidado aqui. Uma coisa importante, ó. A figura 1, ela tem 5 símbolos. A figura 2 tem 5 símbolos. A figura 3 tem 5 símbolos. E a figura 4 também tem 5 símbolos. Fechou? Mas nós não podemos esquecer de uma coisa extremamente importante. Professor, o que é essa coisa extremamente importante? Que embora cada figura tenha um símbolo, o total de símbolos que tem aqui, ó, já que a pergunta dele é em símbolo, gente, é essa a ideia, ó. Ele não quer saber da figura, ele quer saber do quê? Do símbolo. Então, a sua estrutura em símbolo vai começar novamente, quer dizer, o seu ciclo vai ser 5, 10, 15 e 20. O seu ciclo é de 20 em 20, porque ele quer em símbolo e não em figura, ok? Então, 189 dividido por 20, 9 vezes 20 dá 180, que resto que deu? Deu 9. Vai ser quem? Não é a nona figura, nós estamos relacionando com símbolo. É o nono símbolo. Até aqui tem 5, 6, 7, 8, 9. E 9 é um coraçãozinho que está na alternativa D. D. Tem que já fiz ele. Opa! Vem aqui. Alternativa D. Resposta do problema. Deixa eu pintar aqui de verdinho. Isso, ok? Por quê? Porque é o nono símbolo, não nona figura. Nono símbolo. E o nono símbolo está na alternativa D. Sem sombra de dúvida, resposta do problema. Ok, meus queridos? Tranquilo aí? Tudo muito lindo? Então vamos continuar aqui a nossa pegada. De repente você poderia falar assim para mim, professor, deixa eu te contar uma coisa.
Se eu tivesse pensado em figura, o que você acha que poderia acontecer? Bom, meus queridos, você tem que prestar bem atenção que se você tivesse pensado em figura, a sua figura aqui ó, vai de 5 em 5. Só que você teria que observar o acontecido. Então, as figuras 5, 6, 7, 8, ó, aqui ele está falando em cima, em figuras, corresponde a essas daqui. Então, você poderia pensar que as figuras vai de 4 em 4. Quer ver, ó? Se você tivesse pensado em figura de 4 em 4, então você pegaria 189, que é o símbolo, se você dividisse por 4. Vamos ver o que acontecia. 16 para 18, 2, abaixo 9, olha lá. 7 vezes 4, 28, para 29, 1. Significa que estaria dentro da primeira figura. Só que dentro da primeira figura você não chegou o quê? A lugar nenhum. Por quê, professor? Porque você sabe que é igual à primeira, o ciclo. E o que aconteceu? Aconteceu que você não respondeu o problema. Ele quer saber qual é o símbolo da 189. Então, você dividir por figura, você teria um problema aqui. Por quê, professor? Novamente, repetindo a ideia, a pergunta dele não é da figura, e sim do símbolo. Por isso que você não poderia fazer essa ideia aqui de trabalhar dividindo por 4. E sim, dividir por quem? Por 20, que é o símbolo. Espero que você tenha entendido essa ideia, ok? Ele colocou figura para tentar te confundir, porém a pergunta dele foi em símbolo, por isso que o seu ciclo foi de 20 em 20. Beleza? Tranquilo? Eu gosto de deixar tudo bem claro para você, na hora que tiver na sua prova, ficar ligado nisso. Bom, então tá aí mais uma questão que foi tranquilo. Observe os 18 primeiros termos de uma sequência. Então, dê lá. Jogo da velha, porcentagem, asterisco, dinheiro e assim, arroba. Mantendo-se o mesmo padrão, o símbolo que aparecerá, olha só a pergunta, menos vezes do primeiro à posição 983. Vamos ver esse ciclo. Jogo da velha, tarararará, opa, parou aqui. Vamos lá, vamos ver se repetiu. Jogo da velha, parou aqui. Perfeito. Então, meus queridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O seu ciclo é de 6 em 6. Bom, eu vou pegar o 983, vou dividir por 6. 1 vezes 6, 6 para 9, 3, abaixo 8. 6 vezes 6, 36 para 38, 2. E aqui, 6 vezes 3, 18 para 23, 5. O que interessa para nós é o seguinte, cuidado com a pergunta. Ele não quer saber quem é a posição 983. Ele quer saber quem apareceu menos. Fechou? Quem apareceu menos vezes. O que importa aqui, professor? Eu não estou entendendo por que você está se preocupando com isso. Eu explico. Ele fez 163 voltas completa. Significa que todos esses elementos aqui apareceu 163 vezes, ok? Aí o resto, 5, significa, dentro desse resto 5, quem que apareceu? Apareceu o jogo da velha, apareceu o apareceu a porcentagem, apareceu o asterisco e apareceu o cifrão. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, todos esses daqui, além de aparecer 163, apareceu mais uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Quem que não entrou, já que são 5 é de 6? Professor, quem não entrou foi o arroba. Se o arroba não entrou, foi ele que apareceu menos vezes. Por isso, alternativa bola, resposta do problema. Ah, que coisa linda, galera! Muito lindo isso. Fechou? Foi ele que apareceu menos. Bom, professor, até aí tudo muito legal, tô feliz da vida. E eu também tô feliz, querido, porque é um exercício gostoso. Vamos para mais um? No início de janeiro de 2015, Antônio começou a trabalhar no setor de informática de uma empresa. Para acessar o computador nesse setor é preciso digitar uma senha que deve ser alterada no primeiro dia de cada mês. Para criar exatamente as 12 senhas,
que serão necessárias ao longo desse ano, Antônio usou o seguinte raciocínio. Vou usar meu mês de aniversário, então vamos grifar. Vou usar meu mês de aniversário, julho, como palavra-chave. As senhas serão anagramas. Pessoal, professor, eu não consegui pensar e nem sei o que é anagrama. Galera, anagrama é quando eu pego uma letra, no caso Júlio, e transito ela, eu fico permutando as letras. Quando eu permuto as letras, ela é chamada de anagrama. Por exemplo, vamos supor que você fosse falar a palavra água. Se você permutar, colocar água, G-A-U-A, você está permutando, é um anagrama. Falou? Tudo certo? Assim serão anagramas, ou seja, vou utilizar as letras que compõem a palavra Júlio em diferentes ordens. Ele já explicou o que é. Não vou usar, olha lá, agora começa as restrições. E o que importa para nós são as restrições. Não vou usar duas consoantes lado a lado. Então eu tenho Júlio, eu tenho que estar certo que as consoantes é nada mais, nada menos que J, L, H. Ou seja, ele não vai usar duas consoantes juntas. Para ordenar as possíveis senhas, colocou-se na ordem do dicionário. Outra informação importante. Ordem do dicionário. Com isso, sua primeira senha usada no mês de janeiro foi Roju. Por quê, queridos? Ele pegou a palavra Júlio, ó, que é a do mês de aniversário dele, e começou a fazer as permutações. Fechou? Quando ele começou, ele disse que começou, ó, a primeira que ele começou, sua senha usada no mês de fevereiro. Ok, ó. Opa, janeiro, vamos colocar janeiro primeiro aqui, ó. Vamos colocar janeiro. Eita, nós, espera aí. Tem que esquecer que eu não posso dar um Ctrl Z, senão ele vai lá embaixo. É limpar. Então vem aqui, ó. Deixa eu só, querido, deixa eu dar uma descida no treco aqui, ó, para não ficar apertado. E esse tracinho do inferno aparece toda vez. Julho, tem jeito, viu, Igor? Toda vez que eu faço ele desce, mas tudo bem. Janeiro. Ele diz que janeiro foi Roju. Roju. Fevereiro, ele falou que foi Roluge. 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 Fechou? Vamos continuar. Março, então. Março. Abril. A senha utilizada no mês de aniversário, abril, maio, junho, ele quer saber qual foi em julho. Bom, vamos colocar de outra cor aqui. Com H, tem mais com H que dá para alterar? Vamos ver. Julho, ele começou com H, ordem alfabética, né? Vamos colocar com H, ver se daria com mais com H aqui, ó. H. Ele já fez, queridos, começou com H, presta bem atenção se tem mais. Ele colocou com H. Quando ele colocou com H, ele começou com Rô, os dois com Rô e trocou a ordem. Logo, com H novamente, eu poderia colocar o que aqui? Ru, vamos ver se dá, galera. Ru, ok, ó. Depois, Rujol. Rujol. Rujol é uma delas. Que mais? Rujol. Agora eu posso o quê? Professor, depois de Rujol, você pode Ruloge. Rujol e Ruloge. Vamos ver se dá certo, queridos. Troquei a ordem, continua sendo. Agora com H não dá mais ninguém. Depois do H quem vem? Professor, depois do H vem o J. Perfeito, porque com H não dá mais. Então vamos começar com o J. Dentro da ordem alfabética tem que ser o quê? Quem vem primeiro? A, E, I, O, U. Então vem o O primeiro, correto? Então eu posso escrever o que aqui? Jó, né, ó. Peguei o J, o O, e agora? Eu posso colocar LH? Não, posso ser Jolu. Jolu pode. Jolu pode. Quem mais que pode agora? Agora pode Jorru. Também pode. Até aí tá tudo muito lindo. Bom,
Com o J continua. Só que agora eu vou ter que trocar a ordem. E agora eu vou colocar o quê? Ju. Quem vem primeiro? Aqui, ó, queridos, já vou fazer uma mudança bonita aqui, ó. Porque quem vem primeiro, ele fala que vai para a ordem alfabética. Aqui só vou trocar, que não vai afetar em nada, mas é importante fazermos o que é correto. Porque se ele perguntasse, por exemplo, o mês de maio, a gente tem que fazer certinho, ó. Porque quem vem primeiro? H, então vai ser aqui H, ó. H. E aqui sim L. Ok, ó, Jorru e Jolu. Agora vai ser Ju. Então quem vai vir aqui? H. Então, Júlio vai ser Jurrol. E Jurrol está na alternativa E. Fechou? Tranquilo? Então tá aí, ó, bem claro, bem tranquilo, sem problema nenhum. Jurrol, resposta do problema. Seguiu a ordem que está aqui, o que ele mandou, vai embora, meu querido, ó, tranquilamente, ó, seguiu o padrão, vai embora, tá bom? Bom, questão 7. Considere as figuras. Deixa eu dar uma aumentada nessa figura para a gente discutir algumas coisas aqui, ó. Ele tem uma transparência, percebe vocês, queridos, que aqui, ó, ele tem 5 lados essa questão, ó. Tem 5, ó. Um lado, 2, 3, 4, 5. Fechou? Percebam vocês que ele tem 5 lados, porque é um pentágono, só que agora ele está girando no sentido horário, formando um triângulo, ó. Ó o que ele fez, ó. Depois que ele fez, ó, veio para cá 2, depois 3, depois 4, depois 5. Perfeito? Então, vê lá. Na referida sequência, a transparência 6 tem a mesma da figura 1. Então, quer dizer que o ciclo é de 5 em 5. Ok? E assim por diante, obedecendo sempre essa regularidade. Dessa forma, sobrepondo-se, deixa eu arrumar aqui, ó, juntar aqui, tá sem, ó, sobrepondo-se as transparências 113 e 206. Queridos, já descobrimos que o ciclo é de 5 em 5, então se dividir por 5 termina em 0 ou 5, então vai dar resto 3, e 206 dividido por 5, como vai ser dividido, vai dar resto 1. Por que, professor, que você tem certeza? Porque um número, quando é divisível por 5, ou dá 0 ou dá 5. Então, se dá 0 para chegar a 3, dá resto 3 e resto 1. Bom, então esse 103 seria a terceira figura. 103 é a terceira figura, que é essa aqui, ok? Que vai estar com o desenho, então, vai estar, só tem uma assim, ó, que é a E. Né, queridos? Ó, a E tá assim bonitinha, ó. A E tá assim, ó. Olha ela aqui, ó. Perfeito? Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar a transparência. Bateu, já sei que é a E, não tem o que falar aqui, ó. É a E, não tem nem o que falar. Mas vamos ver se é outra bateria. Tem que dar A1. A1 tem que estar onde? Ah, tem que estar lá em cima, ó. Vamos ver. Ô, professor, de fato, alternativa E, sobrepondo, fica perfeita, sem sombra de dúvida. Muito tranquilo, muito legal, muito gostoso. Espero que você tenha compreendido, porque é muito legal esse tipo de problema. Bom, 10 fichas formam um monte. Na face inferior de cada ficha, está impresso um número. A sequência ordenada de baixo para cima é 1, 2, 3, 4, aqui, ó, vai de 1 a 10, queridos, de baixo para cima. Então eu quero te explicar uma coisa bem legal aqui, ó. Se é de baixo para cima, a sequência ordenada de baixo para cima é 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, a número 1 tá aqui, ó. Seria isso. E assim por diante. Só que em vez de eu colocar ela na vertical igual está aqui, eu prefiro fazer ela na horizontal. Só que pensando assim, ó, de baixo para cima eu dou uma ordem de comando aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, de baixo para cima. Fechou? Só que aqui eu vou mudar. Não vou fazer assim não. Se é de baixo para cima, nós vamos mudar a ideia aqui. Ó, nós vamos colocar que tivesse assim, ó. Ó, se é de baixo para cima, não seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ó. De baixo para cima. Quer dizer, se eu quiser colocar, eu poderia colocar assim, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu prefiro dessa maneira. Então, queridos, é como se tivesse, ó, assim, ó. Ok, ó, olha lá. Porque fica melhor para você analisar, ó. Então, é como se tivesse, aqui, ó. É só você virar isso aqui agora na horizontal, você vai ver que vai ficar dessa maneira aqui. Fechou? Tranquilo? Por quê? Porque olha que ele fala, a ficha que está em cima do monte é colocada sobre a ficha que está mais embaixo do monte, ou seja, esse 10 vai deslocar, vai vir para cá, perfeito? Outra vez a ficha que está em cima do monte é colocada sobre a ficha que está mais embaixo do monte. A terceira alteração é retirar do monte. Então o que a gente faz? Olha o segredo aqui para você fazer esse tipo de questão. Em vez de você ficar colocando o 10 aqui, ficar andando, fazendo movimentar essa figura, é só você contar, ó. 1, 2, a terceira joga fora. 1, 2, a terceira joga fora. 1, 2, a terceira joga fora. Aí começa, ó. 1, 2, a terceira joga fora. 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 O que sobrou? A 7. 7 é a resposta do nosso problema. Pronto, acabou aí, sem sombra de dúvida, bem tranquila, bem gostosa. Fechou? Tranquilo? Então vamos para mim aqui, vamos continuar a nossa pegada. Tá muito legal, muito gostoso e vamos para mais uma, queridos. Bom, 8 fichas estão ordenadas em uma fileira. Na face superior de cada ficha está impressa uma letra. Deixa eu jogar aqui para cima. A sequência 8 fichas estão ordenadas em uma fileira. Na face superior de cada ficha estão impressa uma letra. Então, 8 fichas estão ordenadas. Deixa eu pegar aqui que mudou a ideia aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto. Aqui, ó. 8 fichas, são 8 fichas, estão ordenadas em uma fileira. A sequência é A, B, C, D, F, G, H. Essas são as 8 fichas, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. É feita uma modificação de forma que a primeira ficha da fileira perde uma posição e a sequência ordenada torna-se BA. Então, olha só, perde uma posição, quer dizer, se perde uma posição vai ficar B, A, C, D, E, F, G, H. Ok? Perde uma posição. E a sequência ordenada torna-se B, A, C, D, E, F, G, H. Uma segunda modificação é feita e a segunda ficha dessa nova ordenação perde 2 posições. A segunda ficha perde 2 posições. Quer dizer o seguinte, queridos. Em uma terceira modificação, a terceira ficha desta nova ordenação perde 3 posições. Quer dizer, uma segunda modificação é feita e a segunda ficha dessa nova ordenação, a nova ordenação é essa aqui, ó, e a segunda ficha é o A. Ele vai perder o quê? 2 posições. Então, como é que fica, querido? Você vai perder 2 posições? Vai ficar assim, ó. Você vai perder 2 posições? Vocês concordam comigo que o A vai vir para onde, ó? 1, 2. O A vai vir para cá, ó. O A vai vir para cá. E aí vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. B, continua sendo B, fechou? Que o B não vai mudar. Só que o C vem para cá, o D vem para cá e o A fica aqui. E aqui, E, F, G, H. Fechou? Tranquilo? Vamos continuar. Aí ele fala que agora vai perder
uma segunda modificação é feita e a segunda dessa perde 2 posições. Em uma terceira modificação, a terceira ficha dessa nova, quer dizer, a terceira vai perder 3 posições, quer dizer, aqui, ó, 1, 2, ela vai entrar para cá agora, ó, 3, o D vai vir aqui, ó. Quer dizer, o B não vai mudar, ok? O B não muda, o C não muda, só que agora, queridos, o que acontece? Aqui vai ficar A, E, F, aqui, G, H. Fechou até aí? Até aí tudo certo? Então, com isso, nós já sabemos que aqui foi a primeira vez que mudou, aqui a segunda e aqui a terceira vez. Com isso, queridos, nós já sabemos que não pode ser a A, não pode ser a D e não pode ser a E. Então, eu já sei de antemão que vai ser a B ou a C, fechou? A B está dizendo que é BCF. Vamos fazer aqui, ó. Ele fala assim, e em seguida a quarta modificação é feita e a quarta ficha é a quarta que vai mudar. Ou seja, 1, 2, 3, é essa que vai mudar. Quer dizer, BCA não muda. O que muda é a quarta. Então, se é BCA, não precisa nem continuar. Alternativa C. Mas, professor, muda só para eu ver? Mudo. Ele fala que a quarta muda 4 posições, ó. É isso, ó. A quarta é feita e a quarta ficha... A quarta modificação é feita e a quarta ficha da última ordenação perde 4 posições. Vamos ver lá? Se ela perde 4 posições, que seria o E, ó. 1, 2, 3, 4. Ele vai entrar aqui o E, ó. Exatamente isso. O E entra e o F vem para cá, o D vem para cá, o G vem para cá e o H vem para cá. De fato, acontece o que ocorreu lá na alternativa C, ó. B, C, A, F, D, G, H, E. Resposta do problema, alternativa C. Ok? Tem que fazer desse jeito para não correr risco de errar, porque é tranquila. 10. Olha que legal. Esse exercício diz, observe os 5 primeiros elementos. Observando a regularidade apresentada pelos pontos, conclui-se que a 10ª figura. Queridos, quando você tiver um problema como esse, observe que, olha só, vamos ficar com foco, tem 2 cores, o branco e o preto. Você tem, olhar de Tandera foca apenas um, foco apenas em um. Primeiro. Tá? Se tivesse 3, foca apenas em um primeiro. Vamos focar no branco, ó, vamos focar nesse. O que ele está fazendo? Ó, perceba vocês que ele desceu, ó. Perceba que ele está descendo, ó, a figura é mais ou menos assim, ó. Ó, espera só um pouquinho, deixa eu apagar aqui, ficar melhorzinho, ó. Ó, a figura, ela é mais ou menos assim, ó. Perceba que está rodando, ó, nos vértices, ó. Começou bem aqui. O que é vértice, professor? Tudo isso aqui é vértice, ó, que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, tudo isso aqui é vértice, ó. Ó. Lembra que eu falei que as figuras geralmente andam nos vértices, no sentido horário ou anti-horário? Então, essa figura aqui em branco, tá aqui, ó. Perceba que ela está andando nos vértices e no sentido anti-horário, ó. Perceba isso. Só que percebe que ela não passa no segundo vértice, ela pula um vértice e vai para o outro, ó. Ó. Era para estar aqui, ela pulou e veio para esse, ó. Vamos pintando de vermelho aqui. Então ela sempre passa um vértice, ó. Passa um e vai para o outro. Aí, ó, passa um e vai para o outro. Então tá lindo, ó. Então vamos lá. Vamos pegar essa figura e fazer ela aqui, ó. A 10ª figura, tranquilo, ó. Vamos lá, ó. Vamos ver se é verdade, ó. Vamos pintar de vermelho. Então ela começou aqui, pula um vértice, ó. Então tá na primeira figura, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, igualzinho até aqui, ó. 8, 9, 10. Vai estar aqui, ó. Exatamente aqui a branquinha. Fechou? Sem problema nenhum. A branquinha está aqui. Professor, vê se vai precisar olhar preto. Então não vai ser essa. Não vai ser essa. Opa, C tá belezinha até aí. A D tá eliminada. E a E também está eliminada. Então, sobrou a alternativa C, resposta do problema. Professor, faz com a pretinha para eu ver qual que seria a ideia? Faço.
Perceba que a pretinha, queridos, ela também está no sentido anti-horário, só que agora ela não fica pulando uma, ela vai certinho, ó. Ela está aqui, ó, e ela não pula o vértice, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O pretinho vai estar aqui, ó. De fato, igualzinha está a alternativa C. Muito lindo, questão bacana. Fechou? É assim que você mata um problema desse. Bom, questão número 11. Muito legal essa questão. Vou pôr lá para baixo aqui. Toda vez que você tiver figura também que tiver quadradinho preto, branco e total, você vai fazer assim, ó, preto, posição primeiro, ó, posição, né, ó, posição. Aqui você vai colocar preto, branco e total. Por exemplo, a primeira figura tem 5, primeira posição tem 5 preto, 3, 6, 9, 12, 13 branco, total 18. A segunda figura, que é a segunda posição, tem 4, 6 preto, 4, 8, 12, 16, 18 branco, um total de 24. Deixa eu descer isso aqui, pronto. A terceira figura, que é o importante, até a terceira, para a gente ter uma ideia legal, ó, tem 5, 1, 2, 3, 4, 7 preto e 5, 10, 15, 20, 23 branco, total 30. Assim, é possível concluir que o número de quadrinhos brancos que compõem a figura de número 50. Bom, ele quer a posição 50 e quem é a quantidade de branco. Queridos, deixa eu te dar uma dica aqui. Como ele quer a posição 50, você não vai precisar olhar para todo mundo, simplesmente vai olhar para a posição 50. Deixa eu apagar isso aqui. Eu detesto essas barrinhas que estão aparecendo aqui, mas fazer o quê? Então ele quer aqui, quem é essa? Pessoal, percebe você que o branco, ele começou na sequência 13, 13, 18, 23 e assim por diante. Como eu quero saber a posição 50 do branco, sempre você vai diminuir uma posição. Lembra que eu falei na aula passada? Então, em vez de 50, você vai pensar na posição 49. Qual é a variação? Ó, de 13 para 18 dá 5. Então, é uma variação de 5 em 5. Mais a primeira posição, que é 13. Pronto. 49 vezes 5 dá 245, mais 13, 258. E 258 está na alternativa D. Pronto, simples assim. Fechou? A questão número 12 também é de quadradinho. Então, vamos fazer o ritualzinho. Qual é o ritual, professor? Vamos colocar lá embaixo primeiro e vamos fazer o mesmo ritual. Tá? Posição. Pode ser a figura que for, essa é um pouco mais fácil, mas é importante a gente fazer um padrão para você entender. Ó. Posição, preto, branco e total. A primeira figura tem um preto, 3 branco, total 4. A segunda figura tem 4 preto, 5 branco, 9. Como é quadrado que formou aqui, ó, vai ser sempre um quadrado perfeito, diferente da de cima que formou retângulo, ó. Tá, ó, formou retângulo e não quadrado. Mas vamos continuar. A terceira figura vai ter 9 preto, logo 7 branco, total 16. Bom, admito que o padrão nessa sequência se mantenha. É possível concluir que a figura contém 169 quadradinhos. Queridos, quadradinhos está falando de total, 169 quadradinhos, perdão, 169 quadradinhos, não, eu tenho que ler aqui, ó, escuros. Aqui quer saber o total de brancos. Bom, ele diz que tem 169 escuros. Eu preciso saber em que posição que está esses 169 quadradinhos. Então, agora, com o olhar de Tandera, eu vou observar
que a posição 1 tem preto 1, que a posição 2 tem preto 4, que a posição 3 tem preto 9. Então, você percebe que o número de pretos é exatamente o número elevado ao quê? Ao quadrado. Então, olha só que lindo. Para dar 9 foi o quê? 3 ao quadrado. Então, dois números que multiplicado dá 169. 13. 13 vezes 13 dá 169. Então, nós descobrimos que a posição é a posição de número 13. Agora fica fácil. Como ele quer o branco, eu vou fazer igualzinho de cima. Já sei a posição. Então, como a posição é a posição de número 13, a posição de número 13, eu pego 1 a menos, que vai dar 12, vezes a variação. A variação é de 2 em 2. Vezes 2, mais o primeiro. Opa! Mais o primeiro, que era 3. Mais o primeiro, que é 3. E eu vou somar aqui, ó, mais 3. Então, sem sombra de dúvida, 12 vezes 2 dá 24, mais 3, 27. Então, eu garanto que eu vou ter um total de 27 brancos. Ok? Professor, poderia fazer de outra maneira? Poderia também, se quisesse. Esse jeito ficou bem tranquilo. Só usei o quê? A posição, queria saber a posição, descobri a posição, depois fiz a continha pela posição. Senão eu poderia olhar também pelo total aqui, ó, né? E ver que a posição 1 está com o total 4, que a posição 2 está com o total 9. Então você percebe o seguinte, que sempre o total está relacionado com 1 a mais da posição elevada ao quadrado. Para ter dado 16, foi 3 mais 1. Então eu poderia também ter feito de que forma? Né? Uma segunda maneira de pensar. Eu poderia pegar na posição que eu já descobri, ó, a posição que eu já descobri, e para achar o total, então eu tenho preto, que eu sei que é 169, branco é o que eu quero, e para saber o total é uma posição a mais, ó, 13 mais 1, 14 ao quadrado, então eu acharia o total 196. Portanto, o branco seria 196, tira 169, que você também encontraria o número 27. Então, duas maneiras de você chegar no mesmo resultado. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Então tá aí mais uma questão para vocês. Bom, agora nós vamos começar o nosso outro assunto, que é verdades e mentiras e associação lógica. Olha aqui, verdades e mentiras e associação lógica. Vamos para mim e vamos debulhar o problema. Bom, o que eu tenho que pensar em verdades e mentiras? Esse é o mais tranquilo, ele vai falar quem mente, que um diz a verdade e outro mente, então eu vou ensinar a técnica para vocês. Marcos, Paulo e Sérgio são irmãos e fazem cursos diferentes, cada um fazendo apenas um curso. Um tio visitando a família sem conhecer qual curso cada sobrinho fazia. Ouviu a seguinte conversa: Marcos, eu não curso engenharia. Paulo, eu curso engenharia. Sérgio, eu não curso medicina. A mãe dos jovens disse corretamente ao tio que seus 3 filhos cursavam engenharia, medicina e direito, e que apenas um falou a verdade. Quer dizer, queridos, que um fala a verdade e 2 vão estar mentindo. O que permitiu ao tio determinar que Marcos, Paulo e Sérgio, ele quer nessa ordem, ó, Marcos, então já vou até colocar aqui, ó, Marcos, Paulo e Sérgio. Bom, qual é o segredo? Como apenas um diz a verdade, geralmente, queridos, ó, olha só, se você vai pegar como um só tem a profissão, um desses dois, o confronto está aqui, ó, um dos dois aqui está mentindo, ó, ou o Marcos ou o Paulo. Geralmente, onde tem esse não, eu procuro colocar mentira. Por quê? Não é certeza que é mentira, mas eu vou tentar ver se é isso aqui, ó. Por quê? Se eu falar que ele está mentindo, se ele falar eu não curso engenharia, ele está mentindo, então ele cursa engenharia. É assim, quando eu coloco mentira onde está o não, uma dupla negação dá uma afirmação. Então, se eu falo, Marcos diz, eu não curso engenharia, ele está mentindo, então, nesse caso, Marcos cursa engenharia, tá? Se não der contradição, essa é a resposta. Se der contradição, a gente troca a mentira pela verdade, simplesmente assim. Fechou? Bom,
Se Marcos cursa engenharia é uma verdade, quando Paulo é mentira, quando Paulo diz eu curso engenharia, vai ser mentira, porque quem cursa engenharia é quem? É Marcos, tá? Então Marcos diz eu não curso engenharia, como ele está mentindo, então ele cursa engenharia, beleza? Então Marcos cursa engenharia. Quando Paulo diz eu curso engenharia, ele também está mentindo, porque quem cursa engenharia é o Marcos. Então eu descobri que quem diz a verdade é o Sérgio. Bom, se o Sérgio diz eu não curso medicina, Sérgio diz eu não curso medicina, e o Marcos cursa engenharia, então é certeza que o quê, queridos? Que o Sérgio só pode cursar o quê? Direito. E o Paulo vai ter que cursar medicina. Vamos ver se deu certo? Vamos ler tudo de novo. Marcos diz, eu não curso engenharia. Ele mente porque ele cursa engenharia. Beleza. Paulo diz, eu curso engenharia. Ele mente porque ele cursa medicina. Sérgio diz, eu não curso medicina. É verdade porque ele cursa direito. Então a resposta vai ser o quê? Engenharia, medicina e direito. Alternativa B, engenharia, medicina e direito. Fechou? Tranquilo assim. Engenharia, medicina e direito. Resposta do problema. Adriano, Bruno e Carlos são casados com Júlia, Érica e Flávia. Então vem para mim aqui. Vamos colocar o nome dos três personagens aqui, ó. Adriano, Bruno e Carlos. Adriano, Bruno e Adriano, Bruno e Carlos são casados com Júlia, Érica e Flávia. Então, mas não sabe que é nessa ordem. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, o Adriano pode ser casado com quem? Com Júlia, chamar de D, Érica ou Flávia. E o Bruno? Só que eu vou dar um espaço maior aqui, queridos, vai ficar muito apertado, ó. Vou dar um espaço maior aqui que não ficou bom, não. Tá, ó. Vamos dar aqui, ó. Adriano, ó, chamar de Adriano, Bruno e Carlos. Pronto. O Adriano... Pessoal, a ramificação te ajuda muito a matar esse problema, ó. Júlia, Érica e Flávia. Júlia, Érica e Flávia. Júlia, Érica e Flávia. Sabe que também temos um agrônomo, aqui pode ser também agrônomo, dentista e médico. Agrônomo, dentista e médico. Agrônomo, dentista e médico, ok? Mas também não sabemos, vamos lá. O médico é casado com Júlia. Bom, não ajudou muito não. Bruno é dentista. Agora começa. Bruno é dentista. Então, queridos, se Bruno é dentista, ó, o Bruno é esse. Ele é o quê? Ele é dentista. Se ele é dentista, ele não pode ser nem agrônomo e nem médico. E dentista não pode mais ninguém. Vamos até mudar de cor aqui, ó. Ó, não pode ser esse, não pode ser esse. Dentista não pode mais ninguém, ó. Risca dentista. Ok? Érica não é casada com Bruno. Érica não é casada com Bruno. Então, se Bruno não é casado, Érica não é casada com Bruno, então Bruno não é casado com Érica. Fechou? Bruno não é casado com Érica. Carlos não é médico. Carlos não é médico. Carlos não é médico. Bom, querido, se Carlos não é médico, sobrou para ele ser o quê? Agrônomo. Então, agrônomo não pode mais ninguém. Agrônomo não pode mais ninguém. Então, sobrou para o Adriano ser o quê? Ser médico. Bom, então o Adriano é médico. Agora eu volto. O médico é casado com Júlia. O médico é casado com Júlia. Então, com Júlia não pode mais ninguém casar e ele não pode, vamos pegar aqui, ó. Ó, ele não pode mais casar com ninguém. Com Júlia não pode casar mais ninguém. A Érica não é casada com Bruno. A Júlia não pode estar aqui, ó. A Júlia não pode estar aqui, porque ela já é casada. Sobrou, então, para o Bruno a Flávia. A Flávia não pode ser mais de ninguém. Então, sobrou para o Carlos a Érica. Pronto. Então, o Adriano é casado com a Júlia e é médico. O Bruno é casado com a Flávia e é dentista.
O Carlos é casado com a Érica e é agrônomo. Qual é a profissão e a esposa de Carlos? Ele quer de Carlos. É Érica e ele é agrônomo. Ele é agrônomo e é casado com Érica. Então, ele é agrônomo e casado com Érica. Esse foi o Carlos. Alternativa B. Fechou? Gostoso demais fazer isso aqui, queridos. Associação lógica é o que, professor? É uma delícia, ok? É uma delícia. Vamos continuar? Tá tudo muito lindo? Vamos continuar aqui, ó. É o seguinte, questão de número 3. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram. Eles afirmaram. Antônio, eu tenho 5 carrinhos. Então nós vamos saber se ele está dizendo a verdade ou mentira. Vamos continuar aqui. Se apenas um deles mentiu. Qual é isso? Então vai ter 1, 2, 3, 4 verdades. Não, eles são em 4. Então vai dar 3 verdades. 3 verdades e o quê? Uma mentira. Fechou? Um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade. Então é correto concluir que é a soma dos números de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio. Bom, ele quer Antônio, Bruno e Cássio. Vamos lá. Nós temos que descobrir quem mente. Pessoal, sempre você pega o confronto onde repete, por exemplo, aqui está repetindo, está falando em 9 carrinhos. Então aqui é onde nós vamos ver o confronto entre esses dois. Um desses dois está mentindo. Cássio diz, Antônio tem 9 carrinhos. Danilo diz, eu tenho 9 carrinhos. Quer dizer, um desses dois tem 9 carrinhos. Então eu posso dizer o seguinte, vamos arriscar dizer que o Cássio está mentindo. Que o Cássio está mentindo. Se só tem um mentiroso, o restante tem que ser verdade. Fechou? E aí, se der contradição, a gente muda. Antônio diz, eu tenho 5 carrinhos. Isso é uma verdade. Então, vamos colocar aqui, ó, o Antônio tem 5 carrinhos. O Bruno diz, eu tenho 11 carrinhos. O Bruno tem 11 carrinhos, é uma verdade. Cássio diz, Antônio tem 9 carrinhos. É mentira, porque o Antônio tem 5. Perfeito até aí. Ok? O Danilo diz, eu tenho 9 carrinhos, beleza também, não deu contradição, tá tudo muito lindo. Mas ele quer saber o número de carrinhos, soma dos carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio. Bom, então eu sei que o Danilo tem 9, ok? Então, sobrou o que para o Cássio? Porque 5 já tem dono, 9 já tem dono e 11 já tem dono, então para o Cássio ficou 7. E ele quer a soma, queridos, entre Antônio, que é 5, Bruno, que é 11, Cássio, que é 7. A soma desses 3, 11 com 7, 18, com 5, 23 carrinhos, alternativa A. Fechou? Muito lindo, queridos. Mais uma questão gostosa que foi para o Beleléu. Vamos continuar, que está tudo muito bom. Tudo muito bom mesmo. Vamos tomar outra goela d'água aqui, porque o negócio está bom. Outro exercício diz, Maria diz que sua família possui um único carro. Maria diz que sua família possui um único carro. Se Maria mentiu, então a sua família, queridos, se ela mentiu, pode ter um único carro, pode não ter nenhum ou ter mais de um. Não possui carro ou possui mais de um carro. Não possui carro, está eliminado A, B. Possui outro tipo de veículo, está amarrado. Não gosta de carro, está amarrado, possui mais de um carro. Não. Para ela ter mentido, ela pode ter não possuir carro ou possuir mais de um carro. Alternativa A, resposta do problema. Fechou? Tranquilo, meus queridos? 5. Vamos passar aqui, ó. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu a cada um as seguintes afirmações. Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. Francisco, eu não quebrei o vaso. Foi Alexandre quem quebrou o vaso. Apenas um dos 5 irmãos disse a verdade. Um dos 5, queridos. Então, eu vou ter mentira, 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 mentira e verdade. Não sei a ordem, mas vai ser isso. Vamos ver quem confronta quem. Quem fala de quem? Paulo fala, fui eu, então ele não está confrontando ninguém. Francisco não está confrontando ninguém. Carlos foi Alexandre, ó, Carlos está confrontando o Alexandre. O Henrique está falando do Francisco.
Vamos pegar daqui, ó. Vamos ver se é daqui. Não sei por onde a gente vai começar. Vamos pegar por aqui, ó. Henrique diz, Francisco está mentindo. Se Henrique estiver dizendo a verdade, o Francisco tem que estar... Se o Henrique estiver dizendo a verdade, o Francisco tem que estar o quê? Mentindo. E os outros vai ter que ser tudo mentira. Então nós vamos começar por aqui e ver se não deu contradição. Perfeito? Então vamos lá. Então, vamos colocar os nomes aqui agora. Vamos colocar aqui em cima. Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. É mentira, então não foi o Paulo. Não foi o Paulo. Francisco diz, eu não quebrei o vaso. Como ele mente, foi Francisco que quebrou o vaso. Ok? Carlos diz, foi Alexandre que quebrou o vaso. Como ele mente, o Alexandre não quebrou o vaso. Henrique diz, Francisco está mentindo. Beleza, Francisco está mentindo é uma verdade. Perfeito, então está tudo certo até ali, foi por onde eu comecei. Alexandre diz, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Ele está mentindo. Se ele está mentindo que não foi Carlos, então foi Carlos que quebrou o vaso. Então aqui, queridos, já deu contradição, porque dois quebraram o vaso. Quer dizer que isso que eu coloquei onde era uma verdade não pode ser verdade. E aí você vem e começa tudo de novo, porque deu contradição, tá? Eu fiz para você entender a ideia, perfeito, meus queridos? É para você entender de fato como funciona a ideia. Bom, e agora, professor, eu vou começar aqui, ó. O Alexandre diz, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Eu vou dizer que aqui é uma mentira, que o Alexandre está mentindo, porque se ele fala, não foi Carlos quem quebrou o vaso, então foi Carlos quem quebrou o vaso, certo? Foi Carlos que quebrou o vaso. Então, Carlos quebrou o vaso. Isso aqui é uma mentira. Então, vamos lá. Então, de antemão, Alexandre, como ele está mentindo, eu vou colocar que ele está mentindo, não foi Carlos que quebrou o vaso, como ele mente, Carlos quebrou o vaso. Vou colocar o ok aqui, que foi ele. Vamos ver agora. Uma mentira eu já achei. Fui eu quem quebrou o vaso. Paulo está mentindo porque quem quebrou o vaso foi Carlos. Francisco diz, eu não quebrei o vaso. Verdade, porque quem quebrou o vaso foi Carlos. E o resto vai ter que estar mentindo, porque só tem um que diz a verdade. Vamos ver. Carlos diz, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Ele está mentindo porque quem quebrou o vaso foi Carlos. Henrique diz, Francisco está mentindo. Francisco está mentindo. Como ele mente, Francisco está dizendo a verdade. Perfeito, meus queridos. Se apenas um dos 5 irmãos diz a verdade, quem quebrou o vaso foi... Quem quebrou o vaso foi Carlos. Carlos quebrou o vaso. Alternativa D. Carlos quebrou o vaso. Foi? Tranquilo, meus queridos? Muito lindo até aí? Vamos continuar. Fechou? Vamos continuar. 4 pessoas estão conversando, sabe que exatamente uma delas fala a verdade e as demais mentem. 4 pessoas, uma fala a verdade e as demais mentem. Ana diz, todos aqui falam a verdade. Todos aqui falam a verdade. Querido, se ela fala que todos aqui dizem a verdade, ela está mentindo, porque um mente e o outro diz a verdade. Ok? Maria diz, Ana fala a verdade. Não, como eu disse que ela mente, então a Maria está mentindo. João diz, Maria mente. Verdade. José diz, João mente. Não, João diz a verdade, você está mentindo. Pronto, acabou. Quem diz a verdade, quem falou a verdade foi João. João diz a verdade. Está aqui, João diz a verdade. Ok? Professor, tira a prova, vê se é isso mesmo. Vamos lá. Ana diz, todos aqui falam a verdade, ela mente. Maria diz, Ana fala a verdade. Não, ela está mentindo. Então a Maria mente. João diz, Maria mente. De fato é verdade que a Maria mente. José diz, João mente. Não, João diz a verdade, então José mente. Então acabou, queridos. Realmente é João. Fim de dúvida, problema encerrado. Fechou? Tranquilo até aí, meus queridos? Em período de concurso, uma mãe desconfiou que seus 3 filhos, Amanda, Bernardo e Carla, não fizeram as inscrições. Vamos fazer o seguinte, vamos descer isso aqui. 7, 8, tá. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfeito. Em período de concurso, mamãe desconfiou que seus 3 filhos, Amanda, Bernardo e Carla, vamos chamar aqui, ó, Amanda, Bernardo e Carla, não fizeram inscrições para nenhum concurso. Amanda disse
que se ela fez a inscrição, então Bernardo fez. Amanda disse que se ela fez, então Bernardo também fez. Bernardo disse que ele ou Carla fez a inscrição do concurso. E Carla disse que Bernardo não fez a inscrição. Sabemos que todos falaram a verdade. Então, os três falam a verdade. Ok? Então, qual foi a fala? Amanda disse, e é verdade. Se ela fez, então Bernardo também fez. E Amanda diz a verdade. Se ela fez, então Bernardo fez. Então, Amanda é uma verdade, ó. Se ela fez. Se Amanda fez, vou trocar aqui a palavra, ó. Opa. Amanda disse. Então, se Amanda fez, então Bernardo fez. Beleza. Bernardo disse que ele ou Carla fez a inscrição. Bernardo ou Carlos fez. Carla disse, Bernardo não fez a inscrição. Todos dizem a verdade, ó, Bernardo não fez a inscrição. Todos dizem a verdade. Então, beleza. Lembra disso aqui? Coloca tudo verdade aqui. Como ele está dizendo que Bernardo não fez inscrição, queridos. Bernardo não fez inscrição, é uma verdade. Onde está falando que Bernardo fez, é falso. Como é um ou, obrigatoriamente, Carlos fez, é uma verdade. E aí, para ser verdade ali, ó, Bernardo fez inscrição, Bernardo fez é falsa. Se for falsa a segunda, obrigatoriamente, a primeira é falsa. Então, Amanda não fez, Bernardo não fez e Carlos fez. Amanda e Bernardo não fizeram pregatório. Ó, Amanda e Bernardo não fizeram inscrição. Vamos ver se tem sentido, ó. Bernardo e Carla não fizeram inscrição. Não, a Carla fez. Então, a está eliminada mesmo. Só o contrariar aqui, ó. Apenas Bernardo não fez. Não. Bernardo e Amanda não fez. Nenhum dos três fizeram. Não, Carla fez. Amanda ou Bernardo fizeram. A Amanda não fez e o Bernardo não fez. Também realmente está eliminado. Alternativa C, resposta do problema, tá? Só fiz para você analisar que realmente a alternativa correta é a alternativa C. Fechou? O Carlos fez tranquilamente. 8. Vamos lá, tranquilo, meus queridos. 5 amigos, possuem idade 17, 18, 19, 20, 21, a respeito de suas idades, elas dizem, Antônio, tenho 17 anos. Belo, Beto, nasci antes de que Ernesto. César, tenho 18 anos. Dário, sou mais novo do que César. Ernesto, tenho 20. Sabendo que apenas um dos 5 mentiu. Um dos 5 mentiu. Então vai ser 4 verdades e uma mentira. Vamos ver aqui. Vamos ver quem confronta. Tenho 17, Beto nasci antes que Ernesto. Então, bom, Beto está falando que está com Ernesto. César está com ninguém. Dário, sou mais novo do que César. Bom, então vamos pegar aqui, ó, Beto e Ernesto. Vamos fazer o confronto entre esses dois, ó. Geralmente é assim, quando um confronta o outro, um diz a verdade, o outro mente. Vamos dizer o seguinte, como as idades são 17, 18, 19, 20, 21, vamos dizer que Antônio diz a verdade, ó. E vamos colocar que Beto mente aqui, ó. Foi um risco que eu estou fazendo. Como tem só uma mentira, eu vou colocar tudo verdade nos demais. Vamos ver lá. Antônio, tenho 17 anos. Vamos colocar aqui, que está aqui, ó. Antônio, 17 anos. César, tenho 18 anos. Dário, sou mais novo do que César. Bom, se Dário é mais novo que César, já deu problema, já deu contradição. Então, isso aqui não está ocorrendo. Então, isso aqui já deu contradição, tem que apagar. Ok? Então, onde eu coloquei mentira por Ernesto, eu vou mudar. Então, agora eu vou colocar mentira aqui embaixo. Lembra que eu pego o confronto e testo por aqui. Isso aqui é teste, querido. Não tem um jeito de você falar, é assim e acabou. Não. Você tem que fazer teste, igual eu fiz aqui, ó. Simplesmente trabalhei esses dois, tinha colocado mentira, deu contradição, vou mudar.
Antônio, tenho 17 anos, então aqui o Antônio, e é verdade. Beto, nasci antes do que Ernesto, deixa quietinho aqui, é verdade. César, tenho 18 anos, César, 18 anos. César, 18 anos. Ok, ó? César, 18 anos. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, galera. Deixa eu riscar agora, já que já terminamos, tirar isso, só para não ficar poluído aqui, ó. Vamos colocar o A aqui, ó. Beleza? Aqui é o Antônio. Então, o Antônio tem 17 anos, o César tem 18 anos, Beto, nasci antes que o Ernesto. Beleza, até aí. Dário, sou mais novo do que César. O Dário diz que ele é mais novo do que César. Para ele ser mais novo que César, ele teria que ter 17. Então, essa mentira também aqui deu problema. Então, não vai ser mentira nem no Beto e nem no Ernesto. Ok? Então, vamos mudar aqui a nossa mentira. Vamos colocar a mentira aqui no Dário. E o resto vai ter que ser verdade. E vamos apagar H. Antônio, tenho 17. César, tenho 18. Beto, nasci antes do que Ernesto. Beleza. Dário, sou mais novo do que César. Mentira. Perfeito. Ernesto, tenho 20 anos. O Ernesto, tenho 20 anos. Vamos pôr Ernesto aqui. Ok? Ernesto tem 20 anos. Beto, nasci antes do que Ernesto. Beleza, Beto pode ter nascido aqui, ó, com 19. Opa, antes que Ernesto. Acho que aqui que eu fiz confusão, queridos. Se ele nasceu antes, nasci antes do Ernesto, tá certo, que é o Beto. Então ele é mais velho. Nasci antes do Ernesto, não depois. Perfeito. E aí, sobrou para o Dário 21. Vamos ver se bateu? Antônio, tenho 17 anos. Beleza. Beto, nasci antes que Ernesto. Beleza, sou mais velho. Perfeito. César, tenho 18 anos. Beleza. Dário, sou mais novo do que César. Errado, ele é mais velho, por isso que ele está mentindo. Perfeito. Ernesto, tenho 20 anos. Querido, não teve sombra, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Então ele pergunta a soma das idades de Beto e Ernesto. Bom, o Beto tem 19 e o Ernesto tem 20. A soma dos dois, 39. E 39 está na alternativa E. Fechou? Beto e Ernesto, 19 com 20, 39, alternativa E. Então, queridos, vamos para mais uma questão muito linda para vocês. Então, queridos, antes de mais nada, deixa eu só comentar esse detalhe dessa questão. Essa questão que nós vamos fazer agora, a questão 9, é uma questão muito interessante, porque vai chegar um certo momento do problema que nós vamos ter que dar uma situação para ela, para a gente continuar a chegar no resultado. Então vamos ver como funciona, queridos? Vamos lá, ó. Vamos pensar comigo aqui, ó. Entre Leonardo, Otávio e Rodrigo, entre Leonardo, Otávio e Rodrigo, um é maranhense, um mineiro e o outro carioca. Um deles tem 30 anos, um tem 35 e o terceiro 40. Queridos, cuidado aqui que o terceiro tem 40, mas em nenhum momento ele garante que Rodrigo é o terceiro. Ele fala que o terceiro tem 40. Quem é ele? Eu não sei. Fechou a ideia? Como é que eu monto? De novo, vamos fazer a ideia dos ramos aqui, ó. Vamos comigo aqui, ó. Leonardo, Otávio, vamos fazer bem bonito. Eu estou arrepiado, como sempre. Leonardo, Léo, Otávio e Rodrigo. Ok, queridos? O que um é? Um é maranhense, vamos chamar de maranhense. O outro é mineiro e o outro é carioca. Então ele pode ser maranhense, mineiro e carioca. Ok? Maranhense, mineiro e carioca. Um tem 30, 35 e 40. Então, 30, 35 e 40. Ok? Depois, 30, 35 e 40. Bom, vamos lá as informações. Otávio não é maranhense. Então, nós vamos grifar aqui de roxinho. Otávio não é maranhense. Vamos riscar de roxinho,
que ele não é? Otávio não é maranhense. Fechou? Beleza. Então vamos pegar aqui essa primeira aqui, nossa primeira informação aqui, ó. Primeira não, na verdade, segunda não é maranhense. Eu não peguei a primeira, que é falar o carioca não tem 35 anos, mas não tem ideia quem é o carioca. A única ideia que ele deu aqui, ó, o mineiro tem 30 anos e Rodrigo não tem 30 anos. Então, vamos lá no Rodrigo, ó, outra informação que eu vou pegar aqui, que o Rodrigo não tem 30 anos. Ok, queridos? Então, o Rodrigo não tem 30 anos. Aí, o que acontece agora? O que nós vamos fazer? Vamos dizer, queridos, se o Rodrigo não tem 30 anos e ele fala que o carioca não tem 35, se o Rodrigo não tem 30 anos e o carioca não tem 35, então o carioca só pode ter 40 anos. Então nós vamos colocar aqui uma condição, ó, se Rodrigo, ó, essa condição que eu falei para vocês para a gente começar, ó, se Rodrigo for o carioca, tá? Então, se o Rodrigo for carioca, ele tem 40 anos. Então, nós vamos partir dessa ideia que Rodrigo é o carioca. Então, nós vamos pintar aqui de amarelo usando essa condicional aqui, ó. Se Rodrigo é carioca, logo ele tem quantos anos? Se Rodrigo é carioca, ele tem 40 anos. Professor, eu não entendi por quê. Porque é o seguinte, meu querido, vem para mim aqui. Rodrigo não tem 35 anos. O carioca, ó, Rodrigo não tem 30 anos, que ele falou aqui no texto. Fechou? Vem para mim aqui para você ficar animado. Rodrigo não tem 30 anos. Rodrigo ou tem 35 ou tem 40. Se eu disser que Rodrigo é carioca, então o carioca não pode ter 35 anos, está dizendo aqui em cima. O Rodrigo ou carioca não tem 35 anos. Como eu estou trabalhando a ideia de Rodrigo ser o carioca, logo o Rodrigo só pode ter 40 anos. Professor, mas você fez uma condição. Não, agora nós vamos ver se não vai dar nenhuma contradição. Perfeito até aí, meu querido? Então vem para mim. Então 40 anos não pode ter mais ninguém. E carioca, então quando não é mais ninguém, nós estamos pintando de roxo, ó. E ele, carioca é o Rodrigo, então carioca não pode ser mais ninguém. Fechou? 40 anos não pode ser mais ninguém e carioca também não pode ser mais ninguém. Ok, o Otávio sobrou para ele ser o quê? Mineiro. Então, mineiro não pode ser mais ninguém. Sobrou para o Léo ser maranhense. Léo ser maranhense. Vamos continuar lendo aqui, meus queridos, estou arrepiado. Ó. O mineiro tem 30 anos. Se o mineiro tem 30 anos... O mineiro, 30 anos, ele é Otávio. Então, o Otávio não pode ter 35 anos. 30 anos não pode ter mais ninguém. Sobrou para o Leonardo 35. Então, meus queridos, se não deu contradição, fechou o rolê. Vamos ver se bateu? Vamos comigo aqui? Vamos ler lá o primeiro. O carioca não tem 35 anos. Nós chamamos que o carioca, ele tem 40 anos. O carioca, 40 anos. Perfeito. Então, a primeira condição... conseguimos garantir que isso aqui deu certo. Segundo, Otávio não é maranhense. De fato, porque quem é maranhense é o Leonardo. Então, a segunda condição também está perfeita. O mineiro tem 30 anos. Otávio é mineiro e ele tem 30 anos. Então, a terceira condição também não teve problema. Rodrigo não tem 30 anos. De fato, Rodrigo é carioca e tem 40 anos. Então, meu querido, todas as nossas ideias foram perfeitamente atendidas. Vamos ver lá as alternativas? O maranhense não tem 35 anos. O maranhense não tem 35 anos. Não, querido, o maranhense tem 35 anos. Então, a alternativa A está eliminada. Leonardo é maranhense. Leonardo é maranhense, só que ele não tem 40 anos, ele tem 35. Está eliminado. Rodrigo é carioca e tem 40 anos. Rodrigo é carioca e tem 40 anos. Resposta do problema. Tá aqui, ó. Vamos continuar? Otávio é carioca. Não, nós já falamos que o Rodrigo é carioca, tá eliminado. Rodrigo é maranhense, tá eliminado. Então, alternativa C, resposta do problema. Questão linda, queridos. Questão linda, deu pontapé inicial e vai ser feliz. Fechou? Vem para mim, vamos continuar. Tá muito lindo, muito bonito. Isabela, Flávia e Leonardo combinaram de se inscrever em um concurso. Depois do período de inscrições, os três fizeram as seguintes afirmações. Isabela, não é verdade, ó, as afirmações. Não é verdade que Flávia e Leonardo se inscreveram. Flávia diz,
Flávia diz, se Isabela não se inscreveu no concurso, então Leonardo se inscreveu. Leonardo diz, o que o Leonardo diz, queridos? Olha aqui, eu não me inscrevi no concurso, mas Isabela ou Flávia se inscreveram. Se somente a afirmação de Flávia, isso que você tem que pendurar, queridos, Flávia é falsa. Então, que a Flávia, se é falsa, significa que a Flávia está o quê? Mentindo. Se ela está mentindo, aqui vai ser falso. Numa condicional, quando é falsa, a primeira, que é até antes do então, é verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Vera Fischer é feia. Isabela não se inscreveu no concurso, é uma verdade. Leonardo se inscreveu no concurso, é falso. Então, meus queridos, Leonardo diz, então só a Flávia é falsa, então aqui ele está dizendo a verdade e a Isabela vai estar dizendo a verdade, ok? Não, aqui ó, a Isabela vai estar dizendo a verdade, aqui ó. O que o Leonardo diz? Eu não me inscrevi no concurso. Leonardo se inscreveu no concurso, eu não me inscrevi no concurso. É verdade isso que ele está dizendo, ó. Mas, ou seja, Isabela ou Flávia se inscreveram no concurso. Vem para mim aqui. Se essa sentença tem que ser verdadeira, queridos, ok? Ó, Isabela não se inscreveu. A Isabela é falso que ela se inscreveu. Obrigatoriamente, para Flávia vai ter que ser uma verdade. Flávia se inscreveu no concurso. A Isabela diz a verdade. E a verdade que ela diz, não é verdade que Flávia e Leonardo se inscreveram no concurso. E não é verdade mesmo, né, querido? Porque Flávia se inscreveu no concurso e Leonardo não se inscreveu. Fechou? Então, o que acontece? Isabela e Flávia não se inscreveram. Vamos ver. O Leonardo não escreveu, ó. Léo não escreveu. O Léo não se inscreveu, ó. Léo não se inscreveu. Vamos continuar aqui. Isabela, a Isabela não se inscreveu, ok? E a Flávia, sim, ok? Isabela e Flávia não se inscreveram. Não, tá errado. Flávia se inscreveu no concurso. Perfeito, Flávia se inscreveu no concurso. Vamos continuar, ver se não tem mais nada. Isabela e Leonardo se inscreveram no concurso. Não, Isabela e Leonardo não se inscreveu. Leonardo se inscreveu no concurso. Não, Leonardo não se inscreveu. Isabela se inscreveu no concurso. Isabela não se inscreveu. De fato, alternativa, bola, resposta do problema. Fechou? Tranquilo, meus queridos? É isso aí. Então, meu querido, vocês viram aí como foi tranquilo até agora essas questões que nós estamos fazendo, trabalhando devagarzinho, já estamos na questão de número 11, ok? E vocês viram que é traquejo, é detalhe. Vamos para mais uma, queridos. Nós temos mais 3 questões, a 11, mais 4 questões, na verdade, para encerrarmos a aula de hoje. Eu espero que até agora você tenha entendido, compreendido, porque tudo é muito lindo. Isso é bom demais, querido. Eu estou muito animado. Esta noite foi uma noite abençoada para nós e vamos continuar, sem sombra de dúvida, para matar mais uma. Deixa eu descer esse 12 aqui que está me irritando aqui, ó. Isso, vai lá. O pintor disse ao diretor. Então, eu pintei a porta e a janela. Como o diretor verificou que o pintor não disse a verdade? Se ele não disse a verdade, ele mentiu. Ou seja, se ele mentiu, isso é falso, né, queridos? Ou seja, se é mentira, a mentira é uma negação. Eu pintei a porta e a janela. Nega, eu não pintei a porta, eu não pintei a porta ou a janela, ou não pintei a janela. Então, é correto concluir que o pintor não pintou a porta. Até aqui está perfeito. Só que aqui, como é e é negação, ele mentiu, vai virar ou. Então, a A está eliminada. O pintor não pintou a porta ou não pintou a janela. Então, sem sombra de dúvida, alternativa bola. Fechou, meus queridos? Por que, professor? Porque a negação, tá? Se ele mentiu, ele está negando. No E, nega a primeira, nega a segunda e vira ou. Fechou? Tranquilo, meus queridos? Vamos continuar? Pautora, vai lá. 12. Tá acabando. Professor, tá acabando minha coragem. Não. Tá acabando nada. Daqui a pouco você dorme e vai ser feliz. Diz assim, ó.
Breno e Ciro estavam brincando sozinhos em casa. À tarde, quando sua mãe, Dona Maricota, chegou, encontrou seu belo vaso de cristal quebrado em 1000 pedaços. Muito brava, perguntou aos três sobre quem havia sido o culpado. Eis a resposta de cada um dos meninos. Arthur, não foi Breno. Breno, Arthur está dizendo a verdade. Ciro, não foi o Arthur. Dona Maricota, sabe-se que um dos meninos sempre mentem e os outros dois fala a verdade. Então eu vou ter uma mentira e 2 verdades. Sendo assim, pode-se concluir corretamente. Queridos, como tem uma mentira e 2 verdades, vamos ver onde tem confronto. O Arthur e o Breno, ó, todo mundo está falando do Arthur. O Ciro fala, não foi o Arthur. Vamos dizer, queridos, que o Ciro esteja mentindo. Que o Ciro esteja mentindo. Como ele fala que não foi o Arthur, então, se o Ciro estiver mentindo, foi o Arthur, ok? Se ele estiver mentindo, os outros 2 têm que estar dizendo a verdade. Fechou? Não foi o Breno, e ele está dizendo a verdade. Breno diz, Arthur está dizendo a verdade. Perfeito até aí. Então matamos o problema. Como tem 2 verdades e uma mentira, o que eu vou ter, queridos? Ciro mentiu, então ele pergunta, Ciro mentiu, tá aqui ó, Ciro mentiu e Arthur quebrou o vaso. Arthur quebrou o vaso. Ok? Então, alternativa bola. Questão bem tranquila também. E vamos lá. O chefe da segurança diz, todo vigilante é uma pessoa atenta. Todo vigilante é uma pessoa atenta. O diretor respondeu, isso não é verdade. Quer dizer que isso aqui é uma mentira. A mentira representa uma negação, ok? O todo, ele é um forte positivo. Se é negação, vai virar um fraco negativo. E o fraco é algum vigilante. Algum vigilante não é uma pessoa atenta. Algum vigilante não é uma pessoa atenta. Lembrando que o algum pode ser, existe um, ao menos um, pelo menos um. Então tem o que? Um fraco negativo. Queridos, se é um fraco negativo, a A está eliminada, a D está eliminada. Tem que ser fraco. A maioria dos vigilantes não é isso que usa. Quando é algum ao menos um, pelo menos um. Pelo menos um vigilante não é atento, tá? Então, alternativa E. Fechou, queridos? Pronto, resolveu o problema, as outras está tudo eliminada, não tem nada a ver com o que diz o texto. 14 e última questão. Deixa eu voltar aqui, ok? Ó, deixa eu voltar mais uma vez. Escrevemos ali e vamos pegar o que diz o problema, ó. 3 amigos fazem as seguintes afirmações. André, Bento é mentiroso. Carlos diz a verdade. Beto diz, Carlos diz a verdade. Carlos diz, André e Beto são mentirosos. Do ponto de vista lógico, é possível que... O que é possível, queridos? Se eles fazem as seguintes afirmações, Beto diz, André diz, Beto é mentiroso. Se o André estiver dizendo a verdade, Beto é mentiroso. Ok, queridos? Então vamos lá. Nós vamos ter que colocar os 3 nomes aqui porque ele quer saber o que acontece. André, Beto e Carlos. Então vamos colocar o quê? Suposições agora. Nós vamos colocar a suposição que o André está dizendo a verdade. Se o André estiver dizendo a verdade, ele diz que Beto é mentiroso. Então o Beto tem que ser o quê? Mentiroso. Fechou? Beto diz, Carlos diz a verdade. Beto diz, Carlos diz a verdade. Mas nós acabamos de entender que o Beto é mentiroso. Então, se Beto é mentiroso, Carlos diz a verdade, também é uma mentira. Então, Carlos mente. Com esse patamar, a primeira tentativa nossa deu que se o André diz a verdade, o Beto mente e o Carlos mente. Ok? Vamos ver lá. André e Beto dizem a verdade. Não. André do ponto de vista é possível que André esteja mentindo. Não, o André está dizendo a verdade. Carlos está mentindo. Até aqui, beleza.
André e Carlos está mentindo. Não, André e Carlos não. Quem mente é o Carlos. Não. Beto esteja dizendo a verdade. Não, Beto está mentindo. Então, resposta que tem é que Carlos está mentindo. Alternativa C. De repente, você poderia falar assim para mim, professor, e se eu tivesse pensado em não ter colocado que André está dizendo a verdade? Bom, concluímos aqui, vamos fazer isso, você está com dúvida, Cris. Ó, vamos colocar aqui André está mentindo, ó. Ok? André está, vamos supor, se o André está mentindo, Beto é mentiroso. Não, Beto estaria dizendo a verdade. Fechou? É assim que diz. Se o Beto está dizendo a verdade, Beto diz a verdade, Carlos também diz a verdade. Fechou. Então, Carlos diz, André e Beto são mentirosos. Vamos voltar aqui uma coisinha. Vamos voltar um negocinho aqui, ó. Vou voltar na anterior primeiro, ó. André diz a verdade, só para ficar uma coisa bem clara aqui. Então, Beto é mentiroso. Beleza. Beto diz, Carlos diz a verdade, mas como ele mente, é mentira. Carlos diz, André e Beto são mentirosos, ó. Ó como eu tenho certeza que, ó, André e Beto são mentirosos, mas o Carlos mente. Então, André e Beto não podem ser mentirosos. Então, de fato, está correto. Eu só estou tirando a dúvida, você fala assim para mim, professor, se você colocasse mentira, você vai ver que vai dar contradição nesse aqui, ó. Nós já matamos o problema, mas vamos lá. Se fosse mentira aqui, vou até apagar tudo, já resolvemos o problema, sabemos que é C. Vamos colocar agora, se é que você está com esse pensamento, né, ó. Professor, coloca mentira para o André, que ele está mentindo aqui, ó. O André está mentindo. Se o André está mentindo, quando ele fala que Beto é mentiroso, ele mente, então é verdade. Ele fala a verdade. Se Beto diz a verdade, Carlos também diz a verdade. Aí ele fala assim, ó, André e Beto são mentirosos. Ah lá. Mas como ele diz a verdade, André e Beto não poderiam ser mentirosos. Deu contradição. Então, de fato, essa aqui não poderia ser e essa que nós já tínhamos testado estava corretíssima. Alternativa C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, fique parado ou pronto para a próxima aula, que será a nossa última aula, aula de revisão. Eu espero vocês. Um grande abraço. Valeu!